Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente sempre saúda a todos e todas que aqui de perto e de muito longe participam com a gente desse momento de reflexão. Você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Divulgue, curta e compartilhe. A gente tem visto várias visualizações, mas poucas curtidas. É importante que a gente curta para poder espalhar por mais pessoas, por mais comunidades, esse nosso momento, essa nossa reflexão. Tá bom assim? Então a gente hoje celebra esse finalzinho do tempo pascal com a solenidade, com a festa da Ascensão do Senhor. É um momento para a gente pensar e refletir cada vez mais enquanto comunidade. Por isso, vamos divulgar mais para as nossas comunidades e refletir sobre essa boa nova neste domingo. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Aleluia. Vamos começar essa nossa reflexão lendo a Boa Nova desse domingo. É o Evangelho segundo a tradição de Marcos, capítulo 16, do 15 a 20. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Esse domingo é tradicionalmente chamado de domingo da Ascensão do Senhor. Ou seja, marca, com esse nome, com esse título, marca um gesto, marca um sinal, marca uma ação. Jesus conclui a sua missão aqui e é elevado à direita de Deus Pai. É isso, em síntese, que essa festa celebra, que essa solenidade celebra. Mas mais do que a gente confirmar se Jesus subiu aos céus ou não, porque isso para nós não é motivo de dúvida, é neste momento que a comunidade de fato se forma enquanto comunidade cristã. Ou seja, há um grupo, há uma comunidade de discípulos de Jesus, há uma comunidade formada do movimento de Jesus. Mas a partir da sua volta para o Pai, a única forma de manifestar este projeto de Jesus é com esta comunidade. Agora ela se torna de fato uma comunidade cristã, ou seja, uma comunidade que é um outro Cristo, que revela o Cristo que não mais fisicamente se encontra aqui. Antes de seguir, eu queria dar um exemplo forte sobre isso, que vai ressoar no fim da nossa reflexão. Na quinta-feira passada, fez 7 dias do falecimento de um homem que carinhosamente aqui na nossa comunidade a gente chamava de José Baixinho. O nome já diz, era um senhor baixinho, mas um gigante na evangelização. Um homem que fazia parte de um movimento fundado por Dom Helder Câmara, Movimento de Evangelização Encontro de Irmãos. Um lutador pela democracia, lutou contra o golpe último que nós sofremos, lutou de fato para que as pessoas saíssem dessa sombra horrível de fascismo que vivemos na última gestão presidencial. Um homem que visitava os doentes, que cuidava dos irmãos e irmãs, que ia rezar com eles, apaixonado pela figura de Dom Helder Câmara, um grande lutador. Quando ele faleceu, eu fiz um pequeno textinho dizendo que eu não conheci Jesus. Eu não o vi fisicamente, eu não o encontrei nas ruas. Nem ele, nem os seus primeiros discípulos, nem os primeiros cristãos. Eu nunca ouvi Jesus falar. Eu não sei se o que está na Bíblia, não sei de forma a comprovar, né, quase de forma jurídica, técnica, que o que tem lá é verdade. Eu não conheci Jesus. Eu conheci José Baixinho, eu conheci Juraci, que foi a minha catequista, eu conheci vários irmãos e irmãs. Eu me apaixonei primeiro pela boa nova que saía da boca deles, e nessa boa nova eu acabei me apaixonando pela boa nova de Jesus. Então só com a força crente e de fé destes cristãos é que eu pude fazer experiência de Jesus. Esse exemplo que eu estou trazendo, ele preenche diretamente a reflexão que a gente precisa fazer hoje. Porque com a ascensão de Jesus, agora é o momento da comunidade cristã. Não é mais um momento de seguimento daquele que está lá. Agora é o momento desta comunidade ser o Cristo, ser o seu projeto e apresentá-lo, anunciá-lo às várias comunidades. Por isso é que o texto começa convocando todo mundo a aderir a esse projeto. Agora é hora de ser comunidade. Não é mais um grupo de seguidores. Agora é hora de ser comunidade. Se no Evangelho de Marcos a grande síntese é essa, que Jesus anuncia o Evangelho, então para ser da sua comunidade é preciso anunciar o Evangelho. Só pode ser da comunidade quem fizer o mesmo, quem tomar essa mesma posição de anúncio. E essa palavra anunciar é muito forte e muito bonita.
porque ela revela que anunciar, propagar uma proposta, um projeto profético que tem anúncio e que tem denúncia, ele confronta a todos e todas, ele convoca, mas exige decisão, posição. Quando a gente escuta algum anúncio, a gente responde a ele, positivamente ou negativamente. Por isso que Jesus, prestes a concluir a missão terrena, disse: ide por todo o mundo. Se Jesus formou essa comunidade nos arredores da Galileia, agora é hora desta comunidade cristã percorrer o mundo inteiro. Seguir o mundo inteiro para fazer aquilo que ele mesmo fez para poder ser comunidade cristã. O anúncio, a denúncia. Isso é tão forte. Repare que eu estou fazendo uma distinção, que evidentemente é mais pedagógica para a gente mergulhar nesse texto. Aquilo que era uma comunidade, um grupo, um movimento de seguidores, vira a comunidade cristã. O cristão é um outro Cristo. Então agora não é mais um grupo de seguidores daquele Cristo que está no meio deles. Eles são o próprio Cristo, eles e elas. O próprio Cristo a convocar este projeto todo. Foi isso que o José Baixinho fez comigo. Eu não conhecia a Cristo. E ele não pregou para mim no sentido de prédica. Ele encarnou, incorporou, ele imitou o próprio Cristo. E apresentou para mim a proposta do Cristo com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver. Um homem de uma fala simples, de pouca formação literária, formativa religiosa, mas um homem que encarnou, incorporou, imitou, assumiu o projeto de Jesus. Ele era um outro Cristo. Esse foi o desafio daquela primeira comunidade cristã. Foi um desafio muito grande e precisava de ser daquele jeito, senão a gente não ia ter um bando de comunidades cristãs espalhadas no mundo inteiro tentando viver este mesmo projeto. Só encarnando este projeto, só sendo outro Cristo para poder conseguir tamanho êxito. Tanto é ser um outro Cristo que Jesus aponta para alguns sinais que irão acompanhar aqueles que crerem. Os batizados que crerem serão salvos, ou seja, terão inclusão neste projeto. Quem não crer será condenado, não na perspectiva de um juiz que condena, mas na ideia de que quem não assume a este projeto tem assumido outros projetos, projeto de morte do povo, projeto de opressão, e este projeto é um projeto condenado. Um projeto que não está ligado ao projeto de Jesus é um projeto condenado. Como nos últimos dias no nosso país estamos vendo. Um grande projeto de negacionismo em relação às mudanças climáticas, em relação ao cuidado com a Mãe Terra, com a natureza. E a gente vê que esse projeto, ele já é um projeto de condenação. Ele é um projeto que não salva ninguém, principalmente a nós, classe trabalhadora, pobres, homens e mulheres. Somos os primeiros a sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Todo projeto que não comunica a vida é um projeto de condenação. Mas aos que crerem, alguns sinais serão dados. Evidentemente que muita gente olha para estes sinais e começa a inventar coisas, a inventar um mundo mágico e a criar cenários de magia para esse texto bíblico em nossas comunidades. Mas esses sinais são simbólicos e são proféticos. Os dois primeiros sinais que Jesus indica são: irão expulsar demônios e falarão em línguas. Ora, qual é o contexto disso? No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o primeiro milagre que Jesus
faz é expulsar um demônio. É tirar dali aquele que oprime, que deixa curvado e que marginaliza o ser humano. Jesus dá dignidade àquela pessoa. Ela estava marginalizada, era oprimida, e Jesus liberta. Então não é o sentido de achar demônio em tudo que a gente vê e querer de forma pirotécnica expulsar demônios. É a perspectiva da libertação dos irmãos. Existem espíritos impuros, muito ruins, muito maus, que estão deixando os nossos irmãos e irmãs curvados, marginalizados. O capitalismo é um deles. A sanha por devastação do nosso bioma é um deles. As fake news que atrasam ajuda e apoio aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul são outro tipo de espírito mau. É outro tipo de ação demoníaca. É preciso que, como comunidade cristã, a gente expulse estas coisas. O espírito mau que marginaliza, que oprime, que mata as nossas mulheres, que é o machismo, que é o patriarcado, é outro espírito mau que a gente precisa lutar contra ele para libertar esse mundo. Mas não de forma esotérica. É na prática, na vivência da vida, enquanto comunidades cristãs e enquanto classe trabalhadora. Então, aquele que é crente, aquele que crê neste projeto, ele pode operar sinais de libertação dos seus irmãos. Aquele que, de fato, tem fé, deve libertar o seu irmão, a sua irmã. Talvez fosse uma síntese para a gente. Qual é o papel do crente? Qual é o papel do cristão? Qual é o papel daquele que tem fé? É libertar este mundo, libertando os irmãos e as irmãs. Depois, Jesus fala de outros 2 sinais. Poderá pegar em serpentes e até beber veneno mortal, que não terá problema. Outro simbolismo para falar: a comunidade cristã que enfrenta tudo para libertar este mundo e para anunciar a boa nova, vai passar por conflitos, por confrontos, vai sofrer diante de adversários, sim, mas seguindo a Jesus, fazendo aquilo que ele fez, com ele terá também a glória, terá a libertação. Seremos todos ressuscitados e ressuscitadas, ou como a gente viu há meses atrás, transfigurados e transfiguradas. Ou seja, em nenhum momento Jesus diz que vai ser fácil. Mesmo que em algumas comunidades cristãs, protestantes, católicas, de cunho neopentecostal, por mais que a gente chegue nestas portas e veja uma placa dizendo: pare de sofrer, aqui você não terá sofrimento, Jesus em nenhum momento afasta isso. Porque sabe que seguir ao seu projeto é algo consequente. E aí na contramão desse mundo aí fora, que oprime, que segrega, que vende e que mata, e que destrói. Então Jesus em nenhum momento diz: pare de sofrer. Jesus diz que diante desses conflitos, diante das serpentes e dos venenos que nos cercam, a gente vai continuar no seu projeto se a gente fizer igual a ele. Se a gente anunciar o reino de Deus e o seu projeto do mesmo jeito que ele. Por fim destes sinais, Jesus diz um dos mais bonitos, infelizmente um dos mais deturpados ou feitos de forma totalmente sem aderência ao Evangelho. O gesto de imposição das mãos sobre os doentes, sobre os sofredores, sobre os marginalizados. Há quem use esse gesto como uma vara de condão, como uma mágica, como um show miraculoso. Jesus não diz para impor as mãos de maneira
a todo mundo ou de qualquer forma. Jesus fala para impor as mãos sobre os sofredores. O gesto de impor as mãos sobre os sofredores para ajudar a libertá-los, a curá-los, é o gesto mais simbólico de opção pelos pobres, pelos sofredores, pelos marginalizados, pela classe trabalhadora que Jesus faz. Tem muita gente aí fora impondo as mãos sobre cabeças que oprimem o nosso povo. Quantos pastores e padres se reuniram em volta do presidente da República anterior para impor as mãos sobre ele e para legitimar um discurso que matou várias pessoas? Um discurso que matou várias crianças indígenas. Um discurso que segregou, que criou mais violência e ódio em nosso país. Quantas pessoas impondo as mãos sobre projetos que destroem e que matam? Jesus propõe outra coisa. É preciso que a gente imponha as nossas mãos, essas mãos da gente calejadas, mão de classe trabalhadora, sobre os sofredores, para reconciliar esse mundo, libertar os nossos irmãos e irmãs, proclamar a sua boa nova e denunciar tudo aquilo que fez esses irmãos e irmãs sofrerem. O gesto da imposição das mãos é o gesto da opção por todos aqueles que sofrem. É nesse contexto que Jesus diz. Ora, isso é tão forte que a partir daí Jesus volta para o Pai, mas o texto não termina aí. Porque muita gente acha que poderia terminar aí. Jesus subindo aos céus e todo mundo ficar com essa visão, com esse retrato cenográfico de Jesus subindo ao céu. E todos nós poderíamos continuar olhando para o céu e dizer, pronto, é aí. Não. O texto termina dizendo que eles foram anunciar a boa nova e que o próprio Senhor os acompanhava através destes sinais. Mais uma vez, isso faz a gente pensar nos dias de hoje. Jesus acompanha a sua comunidade através destes sinais. Tem gente que acha que Jesus acompanha a gente através de comoções, de desmaios, de choros, de gritarias. Jesus, segundo o texto bíblico, acompanha através dos sinais que a sua comunidade cristã realiza. Ou seja, realizar sinais, realizar ações em meio ao povo é historicizar a comunidade cristã. É fazê-la presente na história. Então, aonde é que Jesus está? Ele não está nos grandes púlpitos e nos grandes eventos de comoção e arrebatamento. Aonde é que Jesus está? Hoje está presente na história. E quem tem feito história hoje? A classe trabalhadora, professores, professoras que estão em greve agora, que passaram os últimos anos lutando contra um discurso de ódio, que queria criminalizar todos os educadores e todos os estudantes, todo um cenário de pesquisa, de produção de ciência que ajuda na emancipação da juventude que está nas nossas periferias, principalmente juventude negra. A gente não quer jovem negro morto, a gente quer jovem negro nas nossas universidades. E esses professores e essas professoras lutaram nos últimos anos contra isso, contra essa lógica de extermínio, e agora estão lutando por melhores condições de salário e de prática pedagógica nos institutos e nas universidades federais. É aí que a gente tem que anunciar o evangelho que liberta. Todos nós, classe trabalhadora, é dando apoio a esta luta. Jesus está presente na história, em todas as ações
que a gente, enquanto classe trabalhadora, pode ter para ajudar as nossas comunidades a ter mais vida e vida plena. Com esses últimos momentos difíceis que a gente vê no Rio Grande do Sul, mais uma luta surge para que a gente tome consciência. É que a gente tem sério risco de, nos próximos anos, muitos e muitas de nós virarmos refugiados climáticos. A gente sabe que há sim um racismo ambiental e há de fato uma desigualdade social que coloca os pobres, os negros e negras, dentro como os mais prejudicados diante de uma série de desmandos, de práticas que agridem o meio ambiente. É preciso que a gente lute contra isso. É preciso que a gente anuncie Jesus e o seu projeto presente na história, presente nessas histórias. Por isso é que o texto não para no gesto de Jesus subir ao céu. Ele prossegue na história. Jesus acompanha os seus nos sinais que elas realizam. Essa de fato, para além de ser uma celebração em que a gente fecha um ciclo, é a celebração do início da comunidade cristã, que agora tem em Jesus o seu modelo principal. Infelizmente, em grande parte de nossas comunidades hoje, a gente não consegue ver tanto isso. Qual é o símbolo deste evangelho de hoje? É o anúncio. Jesus começa esse texto com um mandato de que anunciem, diz quais os sinais que irão acompanhar este anúncio, conclui este texto bíblico como sinal de que esses discípulos vão de fato anunciar, tendo Jesus, tendo o próprio Senhor como companheiro presente na história. Então, qual é o papel de nossas comunidades cristãs? Um anúncio do Evangelho, um anúncio da Boa Nova. Ou seja, o que é Evangelho? É uma boa notícia. As nossas comunidades precisam, em meio a tanto caos, ter a coragem de dar uma boa notícia para a classe trabalhadora. Qual é a boa notícia que as nossas comunidades têm para a classe trabalhadora? Dizer que tudo isso é porque Deus quer, ou porque o fim do mundo está próximo, ou porque é assim mesmo, mas lá na outra vida Deus vai lhe dar a glória, isso não é boa notícia. Isso é querer alienar a classe trabalhadora. Qual é a boa notícia que as nossas comunidades têm para a classe trabalhadora? Essa é a pergunta que a gente fica para essa nossa reflexão. Infelizmente, na maioria, uma boa parte das nossas comunidades cristãs que a gente vai vendo por aí, midiáticas, o anúncio do Evangelho está deixado para trás. O anúncio do Evangelho enquanto vida. Há discursos de formato coaching, de formato comercial, sobre o que é que o pregador acha que é Jesus. Mas o anúncio do Evangelho, quanto força dessas primeiras comunidades cristãs, aonde está? Qual é a boa notícia que a gente vai dar para a classe trabalhadora que precisa lutar por democracia, justiça, solidariedade e paz em nosso país? Essa é a pergunta que fica para nossas comunidades cristãs. Em meio a isso tudo, essa nossa reflexão ainda precisa ser feita sob uma dinâmica. Deste domingo até o outro domingo, o próximo domingo é o domingo de Pentecostes. É o domingo da comunidade que recebe o Espírito Santo como força para continuar unida, de maneira diversa, múltipla, mas unida. Então, a partir de hoje a gente começa a semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs. Os vários cristãos e cristãs espalhados em várias comunidades, igrejas, templos, congregações e institutos, são chamados a rezar junto, refletir junto, ler o Evangelho junto para construir mais amorosidade e solidariedade.
O próprio padre Zezinho cantava que hoje, se a vida é tão ferida, deve-se à indiferença dos cristãos. E também cantava nesta mesma música que quem não aceita e rejeita o projeto de Jesus deve não crer por ver cristãos e comunidades cristãs que vivem mal. Então toda essa lógica de qual a boa notícia que a gente tem para a classe trabalhadora, ela deve ser pensada numa semana de oração e comunhão com as comunidades cristãs. Que tal a gente visitar uma outra comunidade cristã e tentar puxar diálogo? Que tal a gente mapear na nossa comunidade quais as comunidades cristãs que ali vivem e como a gente poderia se organizar junto para em algum momento ler a Bíblia junto, rezar junto e construir ações comunitárias, coletivas, junto. Que tal a gente pensar no anúncio do Evangelho a partir da diversidade, a partir da multiplicidade, e não a partir da uniformidade, como se todo mundo fosse igual. Também há uma coisa para se fazer, enquanto boa nova, profética, enquanto denúncia. É que nessa semana de oração pela comunidade, pela unidade dos cristãos e cristãs, que a gente reforce que comunidade cristã liberta, não oprime. Então, enquanto cristãos e cristãs, a gente liberta, a gente não oprime outros grupos religiosos que pensam diferente da gente. Então, o primeiro passo para destruir o racismo religioso não deve ser dado por quem é de terreiro, não. Deve ser dado pelos cristãos. Porque muita gente que está aí pregando racismo religioso se diz cristão. E os cristãos e as cristãs que têm vergonha de fato, que assumem o anúncio de Jesus, são os primeiros que têm que dizer que são contra esse tipo de ação, que querem ver exterminado o racismo religioso. Então que essa semana seja uma semana forte, bonita e bem profética para a gente, mas com essa pergunta: Jesus mandou a sua comunidade cristã anunciar uma boa notícia. Que boa notícia o Evangelho e as comunidades cristãs têm para a classe trabalhadora? Está na hora da gente sair por aí dizendo isso. Eu concluo esse nosso momento com uma oração que vem do hinduísmo. Tu moras em todos os seres. Para quem achou que o texto bíblico ia terminar com a cena de Jesus indo morar junto com o seu pai, a gente precisa pensar onde é que Jesus mora com a gente. Presente na história, presente nos sinais de quem anda com ele. Para onde quer que eu me volte, não há sequer um lugar onde tu não estás. Tu moras em todos os seres, e no entanto brilhas para além de todos eles. Tu estás na grama, na árvore, em tudo o que tem vida, pelo hálito ou sem hálito, é. Tudo canta teu louvor, nada vive sem ti. Que devo contrapor aos pretensos sábios que afirmam não haver diferença entre ti e eles? Como a flor de lótus que, cercada de água, permanece como é, assim repousas tu em todas as coisas. Deus de todas as divindades, só os sábios te conhecem, ninguém mais. És a face, os olhos, mãos e palmas das mãos do universo. Tu que tudo perpassas, tu és o ouvido do universo. Tu que estás presente em todas as formas, tudo perpassas. Tu és o próprio universo. Permita que eu me incline aos teus santos pés. Ao Deus que mora em todos os seres e que é o próprio universo, que a gente lute aqui para honrá-lo, para adorá-lo, cuidando da natureza. Dizendo que não estamos vivendo apenas um momento de crise ambiental. Estamos vivendo um problema de crime, um momento de crime ambiental, de crime climático. Que os poderosos deste mundo, com a nossa denúncia, parem de destruir este mundo.
uma boa semana de reflexão para a gente, uma boa semana de oração pela unidade dos cristãos e das cristãs. Até mais. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.